Aqui então já passei o verniz acrílico fosco em spray e primeiro eu cobri com um pedacinho de fita adesiva, fita crepe, o olhinho dele para que não ficasse fosco o olho, né, não perdesse o brilho. Então eu cobri primeiro com a fita e depois passei o verniz. Eu estou usando esse verniz aqui, ele é fosco. Eu tinha pintado com a tinta acrílica brilhante. Justamente porque eu não quero efeito brilhante, eu passei o verniz fosco, então eu deixei ele mais fosqueado. Ele não perdeu totalmente o brilho, ele fica com um brilho mais acetinado. E é esse o efeito que eu queria para minha peça. Eu não gosto dela brilhante, então por isso eu também não passo o verniz brilhante, não era esse efeito que eu queria. Eu não gosto que fique aquele efeito plastificado, sabe? Parece um boneco ou o beija-flor de plástico. Eu não queria que desse essa impressão. Então eu uso o verniz fosco para ele dar essa impressão mais, um brilho mais acetinado, tá? Ele, como eu usei o acrílico brilhante de tinta, né? Como embaixo eu usei a tinta acrílica brilhante e por cima o fosco, ele deu esse equilíbrio. Você pode também usar o verniz semibrilho, se caso você usar uma tinta fosca, por exemplo. Também vai dar o mesmo efeito. Ele vai ficar com não muito brilho e vai dar um efeito legal na peça. Agora aqui já tá seco, né? Que eu não tenho como mostrar o spray, porque em ambiente externo que eu passo o spray. Então aqui eu já passei, vou tirar agora a fitinha e o brilho dos olhos aqui tá conservado. O próximo passo vai ser passar o dourado camaleão aqui nas peninhas dele, esse daqui, tá? Eu uso esse aqui. Para usar o dourado, eu vou pôr um pouquinho de cola e vou colocar um pouquinho d'água aqui. Vou dissolver essa cola na água, vou deixar ela mais líquida. Aí com um pincel de cerdas macias, eu vou pegar e vou passar nessa cola, vou gastar um pouquinho e vou dando batidinhas nessas partes onde a gente clareou, onde a gente tirou aquele excesso da tinta acrílica. Então eu vou passando aqui, dando batidinhas nessa parte onde a tinta ficou mais clara. Toda essa parte. E aí eu venho com o pó dourado camaleão, molho um pouquinho a pontinha do pincel no dourado e venho dando batidinhas em cima dessa parte onde eu coloquei a cola. Aqui eu já passo, para dar um efeito mais puxadinho, eu passo já dessa forma assim. Daí eu já não faço mais batidinhas, eu vou passando o pincel assim para dar aquela impressão de pena mesmo, né? A peninha dele. Passo nessa parte de baixo também. E puxo um pouquinho aqui no final das peninhas. Aqui nessa bordinha da asa. Um pouquinho aqui no bico. Só deixar secar bem, praticamente já tá seco, porque enquanto a gente tá passando ele já tá secando. E para fazer os pezinhos do beija-flor, você faz 2 bolinhas de massa preta, aí depois dele tá seco, tá? Bem sequinho aqui, aí você vai colocar o pezinho. Você faz uma bolinha e com a esteca de agulha você curva essa bolinha, deixa ela curvada. E aí vem com a esteca de faca e marca aqui 3 dedinhos. A mesma coisa com a outra bolinha. E agora que eu vou forrar minha mesa para não pingar cola. E com a cola instantânea, nós vamos colocar um pinguinho aqui para colar as patinhas dele. Aí essa parte dos dedinhos nós vamos deixar virado para frente. E o outro lado também.
um pequeno espaço entre as duas. Aí é só deixar secar e tá pronto então o nosso beija-flor. Se você for usar ele e quer dar um efeito que ele fique suspenso no ar, então o legal é você deixar o bico dele bem comprido para poder espetar na flor, por exemplo aqui, né? Você vai espetar e vai deixar ele como se ele estivesse suspenso. Ó, tá? Estivesse voando. Ou se você vai colocar ele colado com alguma vareta, tipo, você pode colocar ele assim e aí cortar um pouco mais o bico dele, porque o beija-flor ele não tem esse bico tão comprido assim, né? Então, por isso eu deixei o bico bem comprido. Se quiser espetar, né, aí você deixa comprido. Se quiser colar pela asinha aqui, né, e fixar ele pela asinha, aí você deixa o bico mais curto, né? Aí você pode encostar uma florzinha no bico dele. Então vai do que você vai fazer com o arranjo, né? Eu, por exemplo, vou colocar num arranjo de flor que eu fiz pro Dia das Mães. Eu vou deixar foto aqui para vocês verem como que ficou no meu arranjo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha aí, que isso ajuda o canal a crescer. E não esqueça de participar do meu grupo gratuito de aulas. No final vou deixar um vídeo aqui para você assistir de como fazer a guirlanda, de uma aula que eu já tenho aqui no canal. Clica para ver. Um beijo e até o próximo vídeo.